Olá, pessoal, estamos de volta agora para um bloco de resolução de exercícios. Nós já estudamos muitos temas importantes: personalidade, capacidade de direito, capacidade de fato, falamos sobre incapacidade, sobre início da personalidade, sobre o momento em que entendemos ter nascido com vida. Ou seja, vários temas que corriqueiramente são cobrados em concurso, razão pela qual separei esse bloco para resolvermos conjuntamente uma bateria de questões que, estou certo, serão decisivas para a sua aprovação. Ok? Então vamos lá? Colocar em prática o conhecimento adquirido nas últimas aulas? Sem mais delongas, vamos ao trabalho, e a primeira questão que eu trago, questão da prova de Procurador da República, muito embora de 2011, está absolutamente de acordo com o ordenamento atual. E aí a questão dizia o seguinte, vamos ver se ela é certa ou errada. Quanto aos direitos da personalidade, pode-se afirmar que a personalidade é sujeito de direitos e os seus caracteres são a intransmissibilidade, a irrenunciabilidade e a indisponibilidade. E aí, certo ou errado? Tá na cara, né? A personalidade é sujeito. A personalidade é sujeito. Meus caros, a personalidade é o atributo que define a pessoa. É o atributo que possibilita a titularidade, direitos e deveres. Aquele que tem personalidade é sujeito de direitos, e não há personalidade. A personalidade é um atributo. Portanto, a afirmativa está grosseiramente errada, né? Mas é o tipo de detalhe que, se não tiver a devida atenção, acaba errando. Questãozinha da CESP, prova de defensor público. Veja lá, também bastante interessante, julgue assertiva abaixo. Prevalece nos tribunais a tese de que ao nascituro é garantida apenas a expectativa de direito, tornando-se este efetivamente adquirido na eventualidade de aquele nascer vivo. Não tem, portanto, o nascituro direito, por exemplo, aos danos morais decorrentes da morte do pai causada por ato ilícito. E aí, certo ou errado? Errado. O nascituro ele não tem mera expectativa de direito, não. O nosso ordenamento jurídico confere ao nascituro um sistema significativamente amplo de proteção. O nascituro ele tem personalidade formal. Ele tem direitos da personalidade, ele tem direito à integridade física, à integridade pré-natal, direito a alimentos. Tem direito a dano moral. Sim, tem direito. Citei como exemplo, em aulas passadas, algumas decisões do STJ, no sentido de que o nascituro tem direito a ser indenizado por dano moral, na hipótese de acidente de trabalho que matou o seu pai quando ainda não havia nascido. Algumas vezes o STJ já reconheceu essa situação. O indivíduo, em acidente de trabalho, morreu deixando a esposa grávida. E aí esse nascituro pleiteia a reparação por dano moral, porque lhe foi retirada a possibilidade de conhecer o seu pai. Nesse sentido, a ministra Nancy Andrighi dá um show, porque ela vai falar que muito pior do que perder o pai é não ter tido a possibilidade de conhecê-lo. E aí, com fundamento nisso, entende que a criança agora nascida tem direito à indenização por dano moral por um ato ilícito contra ela cometido quando ainda era nascituro. Aquela situação do apresentador do CQC, né, que disse sobre a cantora que estava grávida, que, entre aspas, comeria ela e o bebê junto, de tão bonita que ela estava.
O STJ reconheceu que o nascituro sofreu dano moral em razão das declarações do apresentador e humorista. E determinou o pagamento de uma indenização de R$150 mil. Dano moral. E vários outros casos que nós encontramos jurisprudência fora. A alternativa está, portanto, incorreta. O nascituro, ele tem personalidade, formal. Tem personalidade formal. E por conta dessa personalidade, ele tem, inclusive, direito à reparação por danos morais. Sim. Exatamente, por danos morais decorrente da morte do pai causada por ato ilícito. Essa situação que eu citei para os senhores sobre o acidente de trabalho. Várias vezes o STJ já reconheceu o direito à indenização por dano moral. Então, a afirmação está incorreta. Incorreta a afirmação. Vamos adiante. Outra provinha da CESP. De acordo com o disposto no Código Civil Brasileiro, acerca da pessoa natural, julgue os itens a seguir. Embora a lei proteja o direito do nascituro, não é juridicamente possível registrar no seu nome, antes do nascimento com vida, um imóvel que lhe tenha sido doado. Você está percebendo o que eu mencionei nas últimas aulas? O nascituro, ele tem personalidade formal, mas não tem material. Aquela divisão que a Marilena Diniz fez, né? Personalidade formal, personalidade material. A personalidade formal começa da concepção. A personalidade material começa do nascimento. Do nascimento com vida. O nascituro tem personalidade formal. Por conta disso, ele é titular dos direitos da personalidade, eu posso fazer testamento em benefício do nascituro, eu posso fazer doação em benefício do nascituro, mas ele não tem personalidade material. Portanto, ele não pode ser proprietário. Nesse sentido, volte para a questão. Observe. Embora a lei proteja o direito do nascituro, não é juridicamente possível registrar no seu nome, antes do nascimento com vida, um imóvel que lhe tenha sido doado. A afirmação está correta. Porque, muito embora tenha personalidade formal, não tem personalidade material. Ok? Próxima questão. Em vista da gravidez do cônjuge Fabiane, pessoa plenamente capaz para os atos da vida civil, Lucas celebrou por escritura pública contrato de doação de bens móveis ao nascituro. A doação foi aceita por Fabiana, que possui outros 2 filhos com Lucas. Os outros 2 filhos jamais receberam bens de Lucas a título de doação. Neste caso, a doação feita por Lucas ao nascituro é nula, por ferir a isonomia entre os irmãos, válida, mas importando adiantamento do que couber por ocasião da herança, ser juridicamente inexistente, pois a personalidade civil se inicia com o nascimento. D, anulável por ferir a isonomia entre os irmãos. E E, válida desde que ratificada pelos irmãos. Resposta correta, letra B, válida. A doação feita para o nascituro é válida. Só que ele tem que nascer com vida para se tornar proprietário do objeto, né? Então, é uma doação condicional, está subordinada a evento futuro incerto. Mas ela é válida. Válida. E como não existe nenhuma cláusula de exclusão de colação, isso nós vamos falar em direito sucessório, essa doação importa adiantamento da herança. Ok? Letra B, alternativa correta.
Próxima questão. De acordo com o Código Civil Brasileiro, acerca da pessoa natural, julgue os itens a seguir. A decisão do STF em favor da possibilidade de interrupção da gravidez de fetos anencéfalos não invalida o dispositivo legal segundo o qual o feto nascido com vida adquire personalidade jurídica. Razão porque adquirirá e transmitirá direitos, ainda que faleça segundos depois. Essa questão aqui, pessoal, é uma questão interessantíssima. Nós sabemos que o STF já se posicionou a favor da possibilidade de aborto de fetos anencéfalos. Mas entenda, essa aqui é uma possibilidade, não é uma obrigatoriedade. E nós temos falado que a personalidade formal começa da concepção e a personalidade material do nascimento com vida. No momento em que se adquire a personalidade material, passa-se a titularizar personalidade material e passa-se a ter a possibilidade, por exemplo, de ser proprietário de bens, de ser titular de direitos patrimoniais. E quando falei sobre nascer com vida, eu disse para os senhores que o que determina o nascimento com vida é a respiração, é o início da atividade cardiorrespiratória, independentemente de tempo mínimo, como, se não me engano, é a corrente francesa, tem que sobreviver pelo menos 24 horas, independente de um laudo técnico que diga que o bebê é viável, independentemente de se cortar o cordão umbilical, o que determina o nascimento com vida é a respiração. E no momento em que se nasce com vida, adquire personalidade material. Portanto, olha só essa questão, que interessante. A recente decisão do STF em favor da possibilidade de interrupção da gravidez de fetos anencéfalos não invalida o dispositivo legal segundo o qual o feto nascido com vida, o feto que respirou, adquire personalidade jurídica material. Razão porque adquirirá e transmitirá direitos, ainda que faleça segundos depois. Absoluta verdade. Se a gestante quiser manter o feto anencéfalo, ele nascer com vida e respirar, e por conta da anencefalia morrer segundos depois, porque não era nem um pouco viável, ele morreria mesmo. Não tinha viabilidade nenhuma. Ainda que faleça segundos depois, ele adquiriu personalidade material. E se, por exemplo, tinha uma herança para receber, se tornou proprietário dessa herança, adquiriu o direito patrimonial. E com a sua morte, segundos depois, nós vamos ter que fazer a sucessão dele também. Por isso a afirmação está corretíssima. E muito interessante, né? A respeito da lei de introdução às normas do direito brasileiro, das pessoas, dos negócios jurídicos, da prescrição e da prova do fato jurídico, julgue o item seguinte. Pessoa que se encontre com paralisia cerebral é considerada absolutamente incapaz, porque não pode exprimir sua vontade. Certo ou errado? Eu falei para você. Eles vão fazer de tudo para te fazer afirmar que existe algum absolutamente incapaz, à exceção do menor de 16 anos. Eles vão fazer de tudo, mas não caia. O único critério definidor da incapacidade absoluta é o critério etário. Pessoa que se encontre com paralisia cerebral é considerada absolutamente incapaz? Não é. Absolutamente incapaz apenas os menores de 16 anos. Apenas os menores de 16 anos. Não caia nessas pegadinhas. Ok?
Não caia nessas pegadinhas. Eles vão fazer de tudo para te fazer errar. Como, por exemplo, nessa outra questão da CESP. Será considerada absolutamente incapaz a pessoa que, por causa permanente, não puder exprimir sua vontade, caso em que necessitará de representante legal para exercer os atos da vida civil? Certo ou errado? Errado. A pessoa que, por causa permanente ou transitória, não puder exprimir a sua vontade, é relativamente incapaz à luz do inciso 3º, artigo 4º do Código Civil. E aí eles estão forçando ainda mais. Olha a CESP de novo, pessoal. As crianças e os adolescentes com menos de 16 anos de idade são absolutamente incapazes de exercer os atos da vida civil. E aí, certo ou errado? Nesse ponto está certo. Porque o critério que define a incapacidade absoluta é idade. Então, a criança e o adolescente menor de 16 anos, aí sim, absolutamente incapaz. Mas e numa situação como essa aqui, ó, de novo da CESP? A pessoa maior de 16 anos, que em decorrência de lesão causada em acidente, entre em estado de coma e por causa disso fique transitoriamente impedida de exprimir sua vontade, será considerada absolutamente incapaz de exercer os atos da vida civil. E aí? Certo ou errado? Errado. Errado. Só tem um absolutamente incapaz, pessoal. Menor de 16 anos. Menor de 16 anos. Ok? Agora siga. Uma provinha da OAB. Essa aqui na época muitos erraram. André possui um transtorno psiquiátrico grave, que demanda uso contínuo de medicamentos, graças aos quais ele leva vida normal. No entanto, em razão do consumo de remédios que se revelaram ineficazes, por causa de um defeito de fabricação naquele lote, André foi acometido de um surto que, ao privá-lo de discernimento, o levou a comprar diversos produtos caros de que não precisava. Para desfazer os efeitos desse negócio, André deverá pleitear a nulidade do negócio por incapacidade absoluta decorrente de enfermidade ou deficiência mental. B. Nulidade dos negócios por causa transitória impeditiva da expressão da vontade. C. Anulação dos negócios por causa transitória impeditiva de expressão da vontade. D. Anulação do negócio por incapacidade relativa decorrente da enfermidade ou deficiência mental. Agora, lembre de tudo que nós trabalhamos. Absolutamente incapaz, menor de 16 anos. Pode celebrar negócio jurídico? Pode, mediante representação. Se não tiver representação, nulidade. Relativamente incapaz. Pode celebrar negócio jurídico? Pode, mediante assistência. Se não tiver assistência, anulabilidade. Te pergunto, André, é relativa ou absolutamente incapaz? Relativa, né? Relativamente incapaz, isso. Porque não falou que se ele é menor de 16 anos, não falou. Falou, então ele é relativamente incapaz. Sem assistência, o negócio jurídico é, portanto, anulável. Portanto, podemos cortar. Aqui a alternativa A e a alternativa B. C ou D? Vamos aqui, ó. O negócio, né, André, poderá pleitear a anulação do negócio. Isso, correto, anulação. Por causa transitória impeditiva da expressão da vontade, ou André poderá pleitear a anulação do negócio por incapacidade relativa decorrente de enfermidade ou deficiência mental. E aí? Qual que é a resposta? Resposta correta é a letra C. Por quê, professor? Pelo que eu te disse. Deficiência não define capacidade. Deficiência, enfermidade de qualquer natureza não define incapacidade. O objetivo do EPD foi exatamente esse.
te fazer entender que ninguém será incapaz pelo simples fato de ser deficiente, qualquer que seja a natureza dessa deficiência. Ninguém será. André, não por causa da enfermidade, não por conta da deficiência, é relativamente incapaz por causa de causa transitória que o impede de manifestar a vontade. E tendo realizado negócios jurídicos sob essa condição, tais negócios são anuláveis. Resposta correta, letra C. Anulação do negócio por causa transitória impeditiva da expressão de vontade. Ok? Vamos lá, seguindo mais algumas questões. A respeito da aplicação da lei, da pessoa natural e dos bens, julgue o item a seguir. Capacidade de fato, ou capacidade de gozo, ou capacidade de aquisição, é a faculdade abstrata de alguém gozar os seus direitos. A capacidade de direito, por sua vez, é a capacidade de adquirir direitos e exercê-los por si mesmo. Certo ou errado? Errado. Na verdade, completamente errado. Primeiro porque a capacidade de fato, ela é também chamada de capacidade de exercício. Exercício. Não tem nada de capacidade de gozo, não tem nada de capacidade de aquisição. A capacidade de direito, sim, é chamada também de capacidade de gozo e capacidade de aquisição. Tá? Então, já está errado por aí. E segundo, porque a capacidade de fato não está relacionada à faculdade abstrata de alguém gozar dos seus direitos. Está relacionada à aptidão para exercer os direitos de forma autônoma. Né? E mais um erro. A capacidade de direito, por sua vez, é a capacidade para adquirir direitos? Beleza. E exercê-lo? Não. Então, a questão está totalmente equivocada. Né? Mais duas questõezinhas aqui rápidas, para encerrarmos o nosso bloco de resolução de questões. Prova de juiz federal. A curatela de pessoas com deficiência afetará tão somente os atos relacionados aos direitos de natureza patrimonial e negocial. Isto é, sua definição não alcança o direito ao próprio corpo, à sexualidade, ao matrimônio, à privacidade, à educação, à saúde, ao trabalho e ao voto. Né? A afirmação está, vamos ver, a curatela de pessoas com deficiência afetará tão somente os atos relacionados aos direitos de natureza patrimonial e negocial, isto é, sua definição não alcança os direitos ao próprio corpo, à sexualidade, ao matrimônio, à privacidade, à educação, à saúde, ao trabalho e ao voto. A afirmação está correta. Ah, não coloquei aqui o quadrinho, falha minha, mas a afirmação está correta. E a outra questão, não se admite invalidação de negócios jurídicos praticados pela pessoa antes de sua interdição. A afirmação está errada. A afirmação está errada. Tá? Primeira afirmação, correta. A curatela de pessoas com deficiência afetará tão somente os atos relacionados aos direitos de natureza patrimonial e negocial. Perfeito. Corretíssimo. E a outra questão, não se admite a invalidação de negócios jurídicos praticados pela pessoa antes de sua interdição. Admite-se sim, porque a decisão é declaratória e ela produz efeitos ex tunc, portanto, alcançará negócios jurídicos realizados antes da interdição. Ok? Beleza? Assim nós encerramos esse bloco de resolução de questões. Espero que tenha sido útil para pacificar tudo aquilo que nós estudamos. Próximo bloco falaremos sobre a cessação
da incapacidade. Grande abraço a todos, fiquem com Deus e até mais. Tchau, tchau. Clique lá,